Olá, gerente de projeto. Então vamos dar continuidade ao nosso curso preparatório para a certificação PMP, do ponto em que nós paramos no vídeo anterior. No vídeo anterior, nós tratamos do plano de gerenciamento do cronograma do projeto. O plano de gerenciamento do cronograma do projeto, ele definiu a política, as normas, as ferramentas, o nível de precisão das estimativas, ou seja, ele definiu todas as regras do jogo de como gerenciar o tempo no projeto, ou seja, de como transformar aquele escopo, aquela visão do patrocinador materializada dentro da EAP em um cronograma. Como pegar aquele escopo grande e transformar em uma lista de atividades menores. Veja bem, nós não vamos pegar aquele escopo que era a entrega total e transformar nas pequenas entregas. Isto é feito no gerenciamento do escopo. Nós vamos pegar essas entregas e para entregar cada uma delas, ou seja, os pacotes de trabalho da nossa EAP, quais são as atividades necessárias ali, inerentes, né, o escopo, o trabalho necessário inerente àquele pacote de trabalho para que eu consiga concluir a entrega dentro de um prazo interessante, dentro de um prazo que contemple a expectativa e a necessidade do patrocinador e das partes interessadas, ok? Então é isso que nós vamos fazer nesse momento. Bom, segundo o processo do gerenciamento do tempo, definir as atividades. Vamos que vamos. Definir as atividades. Processo onde as ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto são identificadas e documentadas. Por exemplo, o que preciso fazer para construir uma casa? Se eu fizer essa pergunta para você, Carlos Jacobino, o que eu preciso fazer para construir uma casa? Fala para mim aí. Olha, eu iria falar para você o seguinte, olha, você vai precisar, a primeira coisa, de um projeto, de uma planta, vai sentar com um arquiteto. Aliás, antes disso, você vai precisar comprar um terreno. Você já tem um terreno para a casa que você quer construir? Ou não tem? Né? Ok, tem o terreno. Então você vai precisar de projeto, depois você vai cavar uma fundação, depois você vai preencher essa fundação com concreto, fazer o baldrame, depois você vai erguer as paredes, as colunas, as vigas de sustentação, fazer uma laje, fazer um telhado, colocar as portas, as janelas, pintar essa casa, fazer o acabamento, o jardim, né, a piscina e uma churrasqueira, porque toda casa tem que ter uma churrasqueira, né? Ninguém é de ferro. E aí sim você tem a sua casa pronta, né? Certo? Então se a gente tivesse no nosso projeto, para efeito didático, um pacote de trabalho que se chama fazer uma casa, quais seriam as atividades? Ou seja, como nós iríamos cumprir a missão desse processo específico de listar as atividades? Vamos passar aqui para o material que tem um exemplo aqui para vocês. Bom, está ali do outro lado da televisão, né? Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui para vocês, mas você tem aqui, ó. Pronto. Eu risquei ali para vocês quais seriam as atividades necessárias para, de fato, quebrar aquela entrega casa em partes menores, né? Colocar o telhado, encher a laje, assentar a porta, levantar as paredes, construir a fundação, escavar o terreno. Obviamente, né, pessoal, aqui a imagem ela está pegando de cima para baixo por uma questão de lógica, né? Está deixando aqui o telhado perto do telhado, né? A laje perto da laje e assim por diante, né? As portas e janelas perto das janelas, as paredes próximo das paredes, né? E o terreno, bom, a fundação, né? Ou seja, por uma questão didática, ficou invertido, né? Mas eu não começaria lendo ali nesse caso de cima para baixo, eu começaria lendo de baixo para cima. Ok, por que é interessante, inclusive, estar fora da ordem? Porque nesse momento não me importa a ordem, esse não é o processo dentro do PMBOK que vai colocar essas atividades na ordem correta. Nós temos um outro processo, sequenciar as atividades. Nesse momento eu estou descompromissado. É apenas um brainstorm, um levantamento de todo o trabalho necessário para executar o quê? Este pacote de trabalho aqui, para fazer a casa. Obviamente, pessoal, a casa aqui é só um efeito, para efeito didático, para vocês entenderem. Mas se você estivesse desenvolvendo um software, seria aquele componente específico que vai ser desenvolvido. Se você estivesse fabricando um prédio, seria aquele pedaço específico da fabricação que você estaria tratando. Tá entendendo? Então, apenas para efeito didático, vamos considerar a casa como um todo, ok? Muito bem. Então, entendemos a essência do nosso sanduíche. Entrada, processamento e saída. O nosso sanduíche visa ter as atividades definidas. Quando eu tenho uma série de atividades definidas, o que eu tenho? Uma
Escutei, muito bem, uma lista, é isso mesmo. Eu tenho uma lista das atividades. Então, a saída principal do nosso processo, ou seja, o sanduíche do nosso processo, é uma lista com as atividades. Vamos falar de algumas outras saídas que são secundárias ou acessórias, como, por exemplo, os atributos das atividades, ou a lista de marcos, né? Ou solicitações de mudanças. Eu vou explicar especificamente mais à frente. Mas, nesse momento, basta você saber que a saída do processo, definir as atividades, é uma lista com as atividades definidas. Muito bem, tá? Vamos continuar. Entrada, processamento, saída. Vamos descobrir, então, quais são as entradas do nosso processo, ok? Bom, plano de gerenciamento do projeto, plano de gerenciamento do cronograma, linha de base do escopo. Opa, o plano de gerenciamento do projeto tem uma série de informações lá dentro, inclusive o plano de escopo, mas me interessa muito nesse momento o quê? Plano de gerenciamento do cronograma. De onde veio esse processo, ou esse produto, na verdade, este entregável plano de gerenciamento do cronograma? Saída do processo anterior. Se você não acompanhou, reveja o vídeo anterior que você vai ver que no processo 6.1 nós temos como saída, ou seja, como nosso sanduíche, como objeto principal, um plano. Que plano é esse? O plano de gerenciamento do cronograma. Para quê? Para me dizer quais são as normas, as políticas, qual o nível de precisão, como eu vou estimar as atividades, como eu vou, inclusive, listar as atividades, vai ser feito por reuniões, com a opinião do especialista, com o brainstorm, eu não sei. Todas essas informações estão lá dentro do plano. Então, se eu vou, nesse momento, fazer um trabalho visando listar as atividades, eu tenho que consultar o plano. Ok. O que mais, Carlos Jacobino, que eu tenho como importantíssimo? Condição sine qua non, sem a qual eu não consigo listar as atividades. Ora, o escopo. Para eu saber quais são as atividades que eu preciso para cada entrega, do que eu preciso? Das entregas, exatamente. Sem as entregas eu não tenho como saber quais são as atividades necessárias para fazer as entregas. Onde as entregas estão escritas? Na EAP e no dicionário da EAP, né? Que, compõem, são parte da composição da linha de base do escopo do projeto. Ok, o que mais eu tenho? Fatores ambientais, ativos de processos organizacionais, lições aprendidas de projetos anteriores. Esses dois itens, eles estão aqui pelo mesmo motivo que eu falei ali, eu acho que uns 3 ou 4 minutos no vídeo anterior, sobre ativos de processos organizacionais e fatores ambientais. Não vou ficar repetindo para o vídeo não ficar muito prolixo, tá ok? Mas você precisa saber o contexto no qual o projeto está inserido dentro da empresa, o que você tem de recurso, como as coisas funcionam na sua empresa e quais são os ativos de processos organizacionais. O que você tem já de informação, de documento que vai facilitar o seu trabalho de definição das atividades, ok? Então, fechamos as nossas entradas. Esses são os nossos ingredientes. Vamos transformar agora esses ingredientes em uma saída? Qual a ferramenta e técnica eu vou utilizar para fazê-lo? Bom, muito bem. Opinião especializada. Mais uma vez, já falei isso no processo anterior. Você, como gerente de projeto, você é especialista em gerenciamento de projetos, não necessariamente na atividade fim da empresa onde você trabalha, não necessariamente na atividade fim do projeto que vai ser executado sob sua gestão. Então, o que você precisa conhecer? Você precisa conhecer de gerenciamento de projeto, de PMBOK, de liderança, né? Você precisa conhecer disso, não necessariamente o desenvolvimento de sistemas, de engenharia, de farmácia, de comunicação, de política, de marketing, eu não sei onde é o projeto que você vai gerenciar. Mas o que eu sei você vai sempre contar com a opinião do especialista, para que você tenha o melhor brainstorming possível. Ora, se eu for pintar aqui essa sala, eu posso, Carlos Jacobino, fazer uma lista aqui da minha cabeça. Olha, eu acho que você vai precisar de uma lata de tinta, você vai precisar lixar a parede, você vai precisar emassar, mas emassa primeiro, depois lixa? Acho que é isso, primeiro emassa, depois lixa, aí depois você vai precisar passar a tinta. Ah não, tem que passar um primer, depois você emassa de novo. Eu não sou pintor. Então eu posso, da minha cabeça aqui, montar uma lista de atividades que não vai condizer com a realidade. Pode até ser que ela seja muito boa e até muito próxima, né? Ou seja, são pessoas inteligentes que têm conhecimento comum sobre o mundo, podem chegar a uma lista de atividades boa, mas não sejamos pretensiosos, né, gerentes de projeto pretensiosos, ao ponto de achar que nós somos autossuficientes. Não, sempre vamos contar com a opinião do especialista, independente da atividade. Independente se eu, Carlos Jacobino, ou você, gerente de projeto, é um especialista naquela área
onde você vai gerenciar. Então, nesse momento, o que nós vamos fazer? Definir atividades. Para quê? Para essa entrega específica do projeto. O que eu tenho que contar? Com a opinião do especialista. Decomposição. A decomposição é aquele trabalho de você fazer o breakdown, né? Work Breakdown Structure, ou seja, a estrutura de decomposição do trabalho, que é a nossa WBS. No Brasil nós chamamos de EAP. O que é esse breakdown? Quebrar em partes menores, né? Seguir a teoria geral do sistema do von Bertalanffy e pegar um desafio grande e quebrar em partes menores, porque se eu resolvo cada uma das pequenas partes, eu resolvo o todo. Muito bem. Então, decomposição, já falamos sobre isso, não tem muito o que explicar. Planejamento em ondas sucessivas. O planejamento em ondas sucessivas é um conceito interessante e ele, como o nome diz, ele é baseado em ondas sucessivas de planejamento e engajamento da parte interessada e crescimento do escopo do projeto. Essa onda aqui que eu fiz para vocês aqui, ela é mais ou menos um desenho didático de como a coisa vai. Numa primeira onda, eu planejo, eu identifico as atividades, né? Eu estou identificando as atividades desses primeiros pacotes de trabalho da EAP, mas não das outras. Aí o que acontece? Identifiquei as atividades deste pacote de trabalho da EAP, eu vou executar as atividades, tantas quantas forem necessárias. Ok, concluí esse pacote de trabalho, aí eu vou fazer um novo trabalho na próxima onda, tá? Aqui, para verificar quais são as atividades do próximo pacote de trabalho. Isso é o tal planejamento em ondas sucessivas. Eu não tenho um trabalho de definição das atividades do projeto inteiro de uma vez só. Eu vou fazendo isso em sucessivas ondas. Por isso que se chama planejamento em ondas sucessivas, ok? Pois muito bem. Reuniões. Carlos Jacobini, reunião. Reunião é reunião, meu amigo. Infelizmente ou felizmente, quer você queira ou não, a vida do gerente de projeto é uma vida de reunião. Às vezes eu até brinco, né? Hoje eu não trabalhei, passei o dia todo em reunião, não trabalhei, né? Mas na verdade o gerente de projeto é um comunicador. Quando ele está numa reunião, ele está se comunicando, está orientando a equipe, ele está se informando sobre o projeto, ele está coletando expectativa das partes interessadas. Então, não tem como você listar as atividades sem participar as pessoas envolvidas, os especialistas e as pessoas envolvidas naquela atividade, e receber delas as informações, os insumos, para que você tenha, ao final desse processo, uma lista de atividades. Esse trabalho inteiro, né, essa dinâmica, ela se concretiza, ela se materializa por meio de reuniões, né? É um nome que... Reunião, né, que muitas vezes ninguém gosta, mais uma reunião, mas que é importante. Infelizmente ou felizmente, a gente não consegue progredir no projeto sem fazer muitas reuniões. É reunião e mais reunião, ok? Bom, vamos avançar. Entrada, processamento e saída. Qual seria, então, antes da saída? Aqui ele só reforça aquela questão da decomposição, que a decomposição do trabalho em entregas, ou seja, a visão do patrocinador ser transformada em entregas é um processo feito lá no gerenciamento do escopo, no processo 5.4, criar a EAP, né? Então, processo 5.4, criar a EAP, é um foco no escopo, decompor até o nível de entregas, ou seja, de pacote de trabalho, e no gerenciamento de tempo, ou seja, gerenciamento de cronograma. Eu ainda tenho que me habituar com isso, né? Isso é uma mudança dessa versão do PMBOK, mas no gerenciamento do cronograma, definir as atividades é um processo de decomposição das entregas em partes menores, né? Então, aqui na decomposição do trabalho, a gente quebra o projeto inteiro em entregas. E aqui na decomposição das entregas, a gente quebra as entregas em atividades. São processos diferentes dentro do PMBOK, ok? Ficou claro? Bom, muito bem. Entrada, processamento e saída. A saída só pode ser uma lista de atividades, né, gente? É um sanduíche isso aqui, óbvio. Se tem presunto, tem pão, tem queijo, tem que sair um sanduíche do outro lado, né? Ok? Qual é o nosso sanduíche? A lista de atividades. O que são esses atributos da atividade? Atributos da atividade são características. Por exemplo, essa atividade X que precisa ser feita, ela só pode ser feita à noite. Por que, Carlinhos, só pode ser feita à noite, meu amigo? Eu não sou especialista. Vai perguntar para o especialista que está lá na ferramenta técnica opinião especializada, mas está escrito na atribuição, lá no atributo da atividade, que só pode ser feita à noite, ok?
Lista de marcos. O que são marcos, Carlos Jacobino? Marcos são acontecimentos importantes, como por exemplo, para mim é um marco vital a instalação da logomarca no carro. Por exemplo, eu vi um documentário um tempo desse atrás da Porsche, que um carro, para poder receber o selo da Porsche, ele tinha que passar por uma série de inspeções e somente após todas essas inspeções serem realizadas é que vinha uma pessoa com todo cuidado e colocava o selo da Porsche. Agora esse carro é digno de ser considerado um Porsche, né? Então isso é um marco. O que é esse marco? Colocar o selo no carro, colocar a marca Porsche no carro, né? Você pode ter alguns marcos específicos na sua atividade, das suas atividades, no seu projeto. Como um marco é representado dentro de um cronograma? Ele é representado com um losango, assim, ó, né? No seu cronograma, lá no seu gráfico de Gantt, né, no Gantt de controle do seu cronograma, no desenho do gráfico de barras, né, porque o PMI não chama gráfico de Gantt, ele chama gráfico de barras, né, todas as vezes que você encontrar um losango, ele representa um marco, uma atividade importante que está se concluindo, ok? Muito bem. Solicitações de mudanças. Por que as solicitações de mudanças são importantes, Jacobino? Ora, veja bem, você foi definindo as atividades. Você está confrontando as duas primeiras áreas de conhecimento, o escopo com o tempo. De repente, você percebe o seguinte, Carlos, sabe o escopo que está declarado lá? Então, veja bem, quando a gente listou as atividades, a gente percebeu que a gente não consegue entregar tudo que precisa ser entregue no tempo. Ou eu tenho que aumentar o tempo, ou eu tenho que diminuir a entrega, o esforço. Então, se eu tiver alguma discrepância, já perceber nesse momento que eu ainda nem estimei as durações, mas simplesmente pela lista de atividade que já não cabe na conta, o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que solicitar uma mudança. Por isso que solicitação de mudança é uma saída possível desse processo. E a atualização dos documentos do projeto. A atualização da linha de base do cronograma, a atualização da linha de base de custos, tá? Carlos, por que essas duas aqui? Não entendi. Opa, não entendi. Aqui tem uma pegadinha. Eu estou vendo todos os vídeos desde o início até agora, nós não falamos em linha de base de custo. Como é que eu tenho que atualizar ela? Meu amigo, é o seguinte, não esqueça que o planejamento do projeto ele é interativo e incremental. Quando você chegar lá no final, depois que você passar, nós estamos na aula 3, na aula 4 nós vamos falar sobre custos. Lá no final, depois dos riscos, você vai voltar retroalimentando todas as áreas de conhecimento. Então, você pode estar nesse processo de definição da atividade pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez. E se você estiver passando nesse processo novamente e já existir esse documento, aí você vai atualizar. Obviamente que na primeira vez que você passar, se o documento não existir, você não vai atualizar. Você não vai atualizar um documento que não existe. Ok? Muito bem? Deu para compreender? Então, entrada, processamento e saída. Com isso, nós concluímos o nosso... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na frente. Bom, só a bibliografia. Com isso, a gente fechou aqui os dois primeiros processos do gerenciamento do cronograma do projeto, tá bom? Seguimos ainda nos próximos vídeos dentro da área de gerenciamento do cronograma. Abraço do Jacobino e até o próximo vídeo.